Hoje aqui comigo para analisar o programa inteiro, essa aprovação da reforma tributária, o doutor em ciência política pela Universidade de Brasília, Leonardo Barreto. Boa noite, Léo. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. A Lina Santin, minha amiga, advogada e pesquisadora do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vinda, Lina. Boa noite, obrigada, Caio. O advogado tributarista Luiz Gustavo Bichara. Boa noite, muito obrigado, Caio. E o Daniel Hittner, nosso diretor em Brasília, e a Thaís Heredia, minha amiga, vamos conduzir junto aqui nessa volta de férias, né, Thaís? Você me ajuda, Acelera, né? aí, Já voltando com reforma tributária, uma hora aqui para a gente analisar. Vamos antes lá para Brasília, para a Câmara dos Deputados. Como eu disse, aprovou há pouco, por 336 votos a 142, a regulamentação da reforma tributária. Após muita discussão e seguindo inclusive a vontade, veja só, do presidente Lula, dos ruralistas e dos bolsonaristas, o texto garantiu a isenção de impostos para proteínas animais. O projeto agora segue para o Senado e quem fala comigo é o Pedro Teixeira, que tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Pedro. Tudo bem, Caio? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Vou começar pela história da proteína da carne. Até a véspera do início da votação aqui na Câmara dos Deputados, tanto o relator, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, como o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, tinham indicado que a proteína animal não iria entrar na cesta básica, com isenção de tributos. Acontece que tudo precisa ser negociado com os votos. Tinha um destaque do PL pedindo a inclusão da proteína animal na cesta básica. Os líderes analisaram, e em especial o governo também analisou que eles iam perder este destaque. A oposição tinha votos suficientes para a inclusão da proteína da carne no texto. O que eles fizeram? Se anteciparam a este movimento. O deputado Reginaldo Lopes acatou o destaque que tinha sido apresentado pelo PL. Ele foi aprovado com ampla maioria no plenário da Câmara dos Deputados. Então, a proteína animal foi incluída na cesta básica. Depois, os líderes do governo deram uma entrevista indicando que isso, sobre a alteração da alíquota única, que é de 26,5%, tem inclusive uma trava para que este valor não seja ultrapassado. Eles disseram ainda que tem algumas modificações que serão feitas no Senado. A avaliação deles é de que a inclusão da proteína não necessariamente altera a alíquota. Acontece que o próprio ministro da Fazenda já tinha dito que a inclusão da proteína animal poderia alterar a alíquota em 0,53%. Sobre outro ponto bastante polêmico e que foi discutido nestes últimos dias aqui na Câmara dos Deputados, a inclusão das armas naquela tarifa especial, chamado Imposto do Pecado. O PSOL apresentou um destaque, mas esse destaque também foi amplamente rejeitado pelos parlamentares da Câmara dos Deputados. Fato é que o texto da regulamentação da reforma tributária, com todos estes pontos citados por você, uma série de movimentações feitas por determinados setores, foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados com 336 votos favoráveis e 143 votos contrários ao texto base apresentado pelo deputado, o relator Reginaldo Lopes. O texto agora vai para a análise dos senadores. Volto com você. Obrigado, Pedro. Bom trabalho por aí. Vamos só, antes de começar a análise, conferir as principais mudanças no relatório e o texto que foi aprovado agora há pouco. A gente preparou uma imagem, uma tela com os principais pontos aprovados. Aí teve muita mudança nas últimas 24 horas, mas está aí na tela as principais mudanças, né? Na transição, né? Caso o valor da alíquota ultrapasse 26,5%, as reduções de 60% podem ser restringidas, né? Uma espécie de trava que a Câmara dos Deputados implementou ali no relatório final para impedir que a alíquota final ultrapasse 26,5%. Daqui a pouco a gente explica melhor como vai funcionar essa trava. Nos insumos agropecuários, por exemplo, houve uma redução de 60%, uma inovação hoje para bioinsumos e bioestimulantes. Nos alimentos, houve uma redução de 60% no atum e salmão, vejam só, nos sucos naturais, no extrato de tomate, na farinha, no óleo de milho e no pão de forma. E também a regulamentação
da reforma tributária. A gente continua aqui nesta segunda tela mostrando as mudanças nesta última hora do relatório, né? Os medicamentos, inclusão de todos os medicamentos nessa alíquota reduzida em 60%, eram 850 remédios. O cashback, houve uma ampliação para energia, água e esgoto, e o gás também. E no imposto seletivo houve aí uma inclusão de última hora do carvão mineral na lista de produtos tributados. Houve ali um limite também de 0,25% da alíquota para bens minerais extraídos. Bom, gente, a gente tem muito assunto para falar sobre essa reforma. O programa inteiro é dedicado a ela, mas vamos começar com um destaque, assim, com cada um dos convidados e dos que estão sempre aqui conosco, Daniel e Thaís. A gente tem dois grandes tributaristas aqui com a gente, e aí eu vou pedir que cada um dê o que mais chama atenção, tanto para o bem e para o mal, o que tem de aberração, o que está certo, o que está errado, o que vocês destacam, começando pelos nossos dois tributaristas, aí com você, Lino. O que você destaca dessas, acho que são 379 páginas do texto base ali, do projeto que foi aprovado? O que chama mais a sua atenção, para o bem e para o mal, nesse texto aprovado? Acho que o primeiro ponto, sem dúvida, é a inclusão da carne na cesta básica com essa alíquota de zero, né? Nós sabemos o impacto que isso terá na alíquota geral. Até o último minuto, houve uma tentativa do presidente Arthur Lira segurar a inclusão, mas não foi possível, né? O destaque veio com a votação expressiva e, portanto, teremos aí a cesta básica. Por que é ruim, além da questão do aumento da alíquota total? Do ponto de vista técnico, a gente não está beneficiando as pessoas de baixa renda propriamente dito, que era o discurso que se fazia. A gente poderia ter esse benefício para as pessoas de baixa renda através do cashback, sem que isso impactasse em 0,5% na alíquota geral de todos. Acho que esse é um aspecto bastante relevante do texto que foi aprovado. Bichara. Oi, Caio, tudo bem? Saudar você, Thaís, Daniel, minha amiga professora Lina Santini, meu amigo Léo Barreto. Caio, se a gente for destacar aqui os principais pontos, nós vamos invadir o CNN amanhã, né? Porque tem muito assunto. Eu gostaria muito de responder logo ao assunto da carne que a Lina invocou, mas como sempre pediu para destacar um ponto, eu queria pode ser mais de um, Bichara. Tudo bem, então tá. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar, o que para mim é incompreensível, a sofreguidão. Assim, o que aconteceu hoje foi uma coisa aberrante, né? Em uma hora, agora no final do dia, nós tivemos 3 versões diferentes do projeto. Já tinha uma de matinal e tivemos mais 3 agora. Então, nós tivemos, durante um prazo de 10 horas, 4 versões diferentes de um projeto de 500 páginas. É evidente que quase ninguém no Congresso leu, né? Então, isso me espanta muito, porque nós estamos falando de um texto muito árido, muito técnico, difícil mesmo para nós que trabalhamos com isso no dia a dia. Além disso, hoje foram, supostamente, né, apreciadas 804 emendas. Rejeitadas, claro, a sua maioria esmagadora de roldão, né, sem que fossem sequer lidas. Quer dizer, isso me espanta muito, Caio, porque eu acho que a gente vivenciou hoje, dependendo do mérito da proposta ou não, eu acho que a proposta é boa, vamos falar do mérito daqui a pouco, mas eu acho que isso significou hoje um déficit democrático, né? Porque esse projeto deveria ter sido debatido com muita reflexão e não aprovado no reflexo. Nós deveríamos ter tido as comissões apreciando esse projeto, como manda o regimento. O regimento não pode ser uma peça ornamental. Essas regras regimentais constituem também regras de defesa do cidadão. Se o projeto estivesse na comissão, ele teria sido devidamente escrutinado, suas emendas seriam apreciadas, os deputados membros da comissão obedeceriam a uma regra de proporcionalidade regimental. O que a gente viu foi um grupo de trabalho, que é uma coisa inédita, né? 7 deputados escolhidos ali pela livre iniciativa do presidente e sem o relator. Todo mundo metia a mão no texto, parecia amendoim de churrascaria, né? Então, assim, eu queria destacar a sofreguidão. Se a gente pensar que só começa em 2026 a transição, nós teríamos pelo menos esse segundo semestre para fazer com calma uma discussão. Há muito detalhe importante. Eu achei lamentável
a sofreguidão. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Eu também não quero me exceder no tempo. Agora, só para responder o ponto da Lina, da carne, eu discordo dela nesse sentido, porque não há dúvida que o cashback é melhor do que a isenção. Não há a menor dúvida, né? Sempre que um subsídio puder ser financeiro, ele é melhor do que o tributário, porque ele atinge apenas o rol de hipossuficientes que dele precisa. Então, em linha de premissa, estou totalmente de acordo. Agora, a observação que eu faço é a seguinte: o cashback ele atinge o pobre, né? Aquele que é cadastrado lá naqueles sistemas de Bolsa Família, etc. Aí vamos imaginar um sujeito, ou a mulher, que ganha, seja chefe de família e ganha R$3.000. E ela tem 2 filhos, R$3.000, com um companheiro ou uma companheira, 2 filhos, 4 pessoas, não vai comer carne mais, se tiver IVA. Então, acho que enquanto a gente não resolver alguns problemas estruturais, nós vamos ter que ficar pendurados na bengala da cesta básica, que eu concordo que tecnicamente não é ideal, mas para a realidade que se impõe hoje, eu consigo compreender a escolha política. Léo Barreto. Olha, Caio, você sabe que o princípio fundador dos países modernos é a ideia de submeter todo mundo à mesma lei. Então, eu tinha uma grande expectativa em relação à reforma tributária, porque, em tese, você submeteria todo mundo à mesma lei de imposto, né? E isso é muito importante num país onde cada setor praticamente tinha uma regulamentação tributária para si mesmo. Então, é um marco civilizatório, né, desse ponto de vista, né, de trazer todo mundo para debaixo da mesma lei tributária. Só que essa utopia, ela tem que se casar com a nossa realidade de privilégios e de acessos especiais ao poder, né? E aí o que a gente tem? Uma inversão de uma lógica que teria sido muito importante, né? Que seria a gente estabelecer a alíquota geral, aquilo que vai ser para todo mundo, que vai valer para todo mundo, para depois discutir as exceções. E aqui nós fizemos o inverso, né? Nós vimos o tamanho das exceções, aliás, como os colegas destacaram, nós não sabemos ainda o tamanho das exceções, para depois saber, né, como é que vai ficar a alíquota geral. Se estabeleceu ali o máximo, uma trava, porque, de certa maneira, se reconhece que não sabe-se, de fato, o quanto vai precisar ser cobrado, né, para a carga tributária do novo sistema equivaler à atual. Mas, enfim, é a realidade, né, e a realidade é sempre a melhor conselheira. Mas essa ideia, né, de colocar todos debaixo da mesma lei teve que se dobrar à realidade brasileira. E aí, Thaís? Eu quero chamar a atenção para a história do cashback. Vou pedir licença aqui da Tavênia ao Bichara para discordar dele, porque a coisa do cashback, o Brasil estava pronto para fazer o cashback, né? Eu acho um absurdo, 2024, com um país ainda com uma renda média baixíssima, a gente subsidiar carne para rico, né? Subsidiar salmão. Peixe. Que peixe? Sardinha ou é outra? Se bem que sardinha nem está mais tão barato, mas assim, então, do ponto de vista conceitual, eu acho que está errado para a política pública e o operacional, o Brasil estava pronto para fazer. Eu conversei com vários tributaristas acadêmicos, especialmente aqueles que estudam modelos que foram implementados. O Brasil é um país único, pela peculiaridade do seu sistema financeiro, pela forma como a assistência social e o benefício social é feito aqui. O Eduardo Fleury me lembrou que nós somos capazes de bancarizar 40 milhões de pessoas em menos de 2 meses para receber para o pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia, um movimento que nenhum lugar do mundo conseguiu, mesmo os países mais desenvolvidos estavam distribuindo o cheque no papel, ou seja, o Brasil estava pronto operacionalmente para adotar um sistema que podia ter ali uma dificuldade no momento e tal, mas até porque muitos estados já adotam a nota fiscal paulista, o próprio Rio Grande do Sul já implementou o seu cashback na boca do caixa, o Brasil estava pronto para fazer. A minha preocupação é a família de baixa renda tem que ter a liberdade de escolher o que ela quiser comprar, a carne que ela quiser, desde que ela receba o imposto de volta. Acho que isso teria um valor maior.
Daniel, você perambulou hoje, acho que a Lina também, acho que o Léo também bastante, pelo Congresso Nacional, acompanhando a sessão. O que mais chamou sua atenção lá, Daniel, enquanto repórter? Claro, você é nosso diretor, mas todos os repórteres aqui. O que mais te chamou? O que mais você olhou lá, te chamou a atenção? Você domina bastante Brasília aí na cobertura política há muito tempo, mas o que você destacaria hoje desse dia? Caio, eu estava lá até agora há pouco, passei a tarde na Câmara, voltei correndo aqui para o estúdio. O que mais me chamou a atenção foi um ponto que você colocou logo no início, a força dos lobbies. Olha, sem nenhum moralismo aqui de corte udenista, lobby existe, lobby é legítimo, defesa de interesses pode acontecer, não existe problema nenhum nisso, desde que feita de um modo republicano. E isso aconteceu demais. Tinha mais lobista hoje no Salão Verde dentro do plenário do que parlamentar. Esse é um ponto. Vi ex-deputado, ex-senador, ex-ministro que eu não via desde o governo Lula II por aqui e que estava por ali circulando na Câmara dos Deputados. E tudo bem. Agora, eles obviamente estavam contratados por grupos de interesse específicos e estavam ali, muitos com seus brochinhos ainda adquiridos quando eram parlamentares, com acesso privilegiado ao plenário. E isso é claro que se traduz, no final das contas, no que o Léo destacou. Em vez de imposto igual para todo mundo, tem vencedores e tem perdedores. Mas aí tem algumas práticas que chamam mais atenção. Houve a apresentação de 804 emendas ao texto substitutivo de hoje. E aí, na correria, alguns lobbies ficam até escancarados. Vamos ver um deles que a gente separou? Teve uma emenda aqui, e não importa nem tanto o conteúdo, uma emenda apresentada por um deputado do MDB de Santa Catarina. E ali, o que acontece? Os deputados apresentam uma emenda em cima da hora, o deputado Cobaltini apresentou uma emenda tratando de cooperativismo e ali ele sequer se lembrou de tirar do protocolo ali da emenda, né, no texto substitutivo, de onde vinha a sugestão, que era da Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB. Ou seja, acontece muito isso. A gente sabe que a maioria das emendas tem um encaminhamento por grupos de interesse, mas tem que se dar o cuidado de pelo menos não parecer o que é. Eu liguei para o deputado, conversei com ele, falei, deputado, e aí, foi um ato falho? Ele ficou surpreso, não era para constar ali. Ele se desculpou, falou, não era para ter acontecido isso, mas ele lembrou que foi por convicção, que ele tem firmes convicções cooperativistas, que ele vem de um Estado cooperativista e, portanto, era legítimo e não um favor nenhum. Eu consultei também a OCB sobre isso. A OCB me enviou uma nota dizendo que confirmou ter feito a sugestão de emenda ao deputado federal Cobaltini, com o objetivo de garantir a viabilidade do movimento e salientou que esse lobby é legítimo e pertence ao processo democrático brasileiro, a participação efetiva da sociedade civil. Mas é importante a gente destacar que alguns grupos de interesse conseguem, por meio de canais privilegiados, maiores chances de emplacar o que lhes interessa verdadeiramente na reforma tributária, menos impostos. Olina, no fim das contas, você acha que acaba prevalecendo mais a força econômica dos setores e dos lobbies do que princípios de justiça tributária numa reforma como essa? É sempre difícil que a técnica ganhe da força das bancadas parlamentares, né? Nós sabemos que esse pleito da carne era um pleito bastante aguardado por toda a bancada do agro, então não é surpreendente que tenha sido aprovado. Mas acho que, dentre também todas essas alterações, a gente teve algumas evoluções também de mérito bem importantes para o texto. Eu destaco aqui o caso dos planos de saúde definidos em convenções coletivas de trabalho, que antes tinham uma restrição com relação do direito ao crédito. E essa restrição caiu, então ficou reconhecido o direito para que haja esse creditamento, o que é muito positivo, né? Já que é uma despesa
operacional, obrigatória, necessária, reconhecida em convenções de trabalho, e você também desonera o sistema público de saúde quando você fornece, né, o seguro de saúde privado para o seu funcionário, né, para todos os seus colaboradores. E com relação ao cashback, acho interessante lembrar que, não obstante ele não seja usado ou ele tenha sido eliminado com relação à carne, à proteína animal, ele vai continuar para outros itens. E ele, inclusive, foi ampliado na CBS para aqueles itens essenciais, né, de energia, saneamento básico e também gás de cozinha, né? Então, isso é bastante positivo. Acho que a gente tem aí um movimento para diminuir ainda mais a regressividade nesse aspecto, atendendo à boa técnica e aquilo que a gente deseja da tributação sobre o consumo no Brasil. Ótimo ponto da Lina, Caio. Bem lembrado, eu fiz aqui a crítica da coisa da... Porque, na verdade, a crítica não é só sobre a carne, mas é sobre vários outros produtos também. Hoje um economista estava me lembrando, falou, por que não isenta, então... Ou então, isenta casaco de frio, tênis de escola, porque os pobres só comem, eles não se vestem, eles não mandam o menino para a escola e não pagam a mesma alíquota do caderno, do tênis e do casaco, né? Então, a lógica é de pensar a política pública como instrumento e não individualizar ou separar. É óbvio que o alimento responde por boa parte do orçamento, uma parte muito maior dos mais pobres do que das pessoas mais ricas, mas ainda assim, eu acho que tem mérito aqui num monte de simplificação, e o fato do cashback talvez seja uma boa experiência, né, Lina? Testar o cashback nos serviços para depois pensar nos alimentos. Você prepara um material de cashback, já que a gente entrou e está nisso, pode, por favor, vamos trazer. apresentar. Porque eu acho importante aqui, o Pra Ser Justo, que é uma espécie de think tank, que é uma consultoria que trata de questões fiscais e tributárias, fez, com dados do Centro de Cidadania Fiscal, criado pelo Bernardo Api, que é o secretário especial de reforma tributária, fez esse mapeamento para dizer quem seriam os beneficiários do cashback no Brasil. Eles serão os beneficiários, no caso dos serviços, como a Alina lembrou, mas poderiam ser também para alimentos. São mais de 72 milhões de pessoas. O custo do atendimento, no caso dos alimentos, seria de 10 bilhões de reais, quase 10 bilhões de reais. E dentro desse universo de 72 milhões, vejam só, 65% dessas pessoas têm uma renda per capita mensal de até R$178. É dessas pessoas que a gente está falando. 23% tem uma renda mensal per capita entre R$178 e R$706. Se a gente olha para o último dado ali à direita, a raça e gênero, 72% desses 72 milhões de pessoas são negros e 57% são mulheres, ou seja, aqueles que já têm um salário, a renda menor na sociedade brasileira. E na distribuição pelas regiões e pelos estados no Brasil, quase 100% dos estados do Norte e do Nordeste, com exceção de Rondônia, tem entre 40% e 60% da população elegíveis para serem atendidos pelo cashback. Doutor Bixara, a questão do cashback eu acho essencial, as meninas colocaram muito bem colocado, mas eu tenho uma lista aqui de o que eu vejo como aberração, não sou especializado em direito tributário, mas a questão das armas, por exemplo, a arma ser taxada igual flores, né? Tem até um simbolismo político em cima disso, né? O carro elétrico ser mais taxado que caminhão a diesel, né? Para mim essa é uma aberração completa, assim. Por que essas... volta um pouco ao que eu perguntei para a Lina, para ti, né? No fim das contas, pode ir mais quem tem mais ou quem tem mais bala para se organizar ali como uma estrutura de relações públicas e relações governamentais dentro do Congresso. E aí um instrumento como cashback, muito embora tenha tido uma ampliação, acaba perdendo força e os lobbies fortes, poderosos, estruturados acabam perdendo força diante de um instrumento bom como o cashback. Caio, não é que eu queira ser do contra hoje, não, mas eu estou achando essa nossa discussão da coisa dos lobbies assim, meio jacobina, né? Porque é o seguinte, reforma tributária vai mudar a vida de todas as empresas. Eu não vejo nada mais natural do que os contribuintes tentarem exercer uma pressão legítima, demonstrando as suas teses para o legislador. E, para mim, isso é um processo democrático normal. Eu acho que o que não dá para esperar
é que o contribuinte fique parado que nem São Jorge em salão de sinuca, só olhando o que vai acontecer lá embaixo, né? Eu acho normal que os contribuintes tentem sustentar suas teses para evitar o aumento de tributo. Eu acho perfeitamente normal do jogo democrático. Não me escandaliza, me perdoem aqui, a divergência. Dito isso, eu acho que tem muito detalhe na reforma que ficou ruim, né? Vamos ser claros, a ideia central é muito boa, né? O Brasil finalmente desistiu de inventar a roda, está importando um imposto que funciona bem em mais de 170 países, é um imposto que gera pouco contencioso, que é plenamente não cumulativo, que de uma maneira geral acaba com benefício fiscal. Então eu acho que é muito bom. A tese, a espinha dorsal é ótimo. Agora, não é porque é bom que nós podemos ir para o piloto automático. O custo político da aprovação foi muito grande, veio muito penduricalho junto. Pra vocês terem uma ideia, hoje, inventaram um tributo novo para as empresas que estão na Amazônia, uma contribuição nova e substitutiva de uma outra. Apareceu isso hoje, aos 49 do segundo tempo. Aí, nos meses anteriores, né, apareceu imposto do pecado sobre mineração e petróleo, né? Quer dizer, aquele imposto que é para desincentivar condutas reprováveis socialmente, no Brasil vai tributar exportação de minério de ferro e petróleo, segundo e terceiro itens da balança comercial, quer dizer, o pecado jabuticaba, né? Que só tem no Brasil. Se criou também em 17 estados uma contribuição substitutiva de fundos que, a meu ver, já eram até inconstitucionais. Tudo isso veio pendurado na reforma, né? Então, assim, veio muita coisa ruim junta, que a gente tinha que parar e debater. Por isso que eu volto ao meu ponto inicial. Essa discussão da alíquota, acho que é importante, se a gente puder entrar nela daqui a pouco, que eu acho que hoje em dia esse assunto caiu na boca do povo, né? Todo mundo quer discutir qual é a alíquota. Só que não existe uma alíquota. Existem 3 alíquotas, uma municipal, uma estadual e uma federal. E a alíquota, nós só vamos saber quando terminar a transição em 2033, e ela vai variar de acordo com o local onde o contribuinte estiver, né? É muito mais complexo do que se tem sido vendido. Enfim, o que eu quero dizer, Caio, é o seguinte, eu acho que a reforma é boa, a gente evoluiu muito, só que tem muito detalhe, e esses detalhes precisam ser discutidos com um pouco mais de calma. A gente vai voltar, vamos fazer só um rápido intervalo aqui e daqui a pouco a gente continua